Saudações pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Elias Tempo de Deus. Quero trazer, na verdade, saudações a todos aqueles que estão a seguir-me pela primeira vez e aos que já me seguem já há bastante tempo. Quero dizer parabéns, na verdade, por estarem a me seguir. Aos que estão a me seguir a partir de hoje, quero dizer, sejam todos bem-vindos e este é o nosso canal. É nosso porque, na verdade, eu existo por vossa causa, né? E vocês existem por minha causa. Então, compartilhem, ajudem-me a crescer, então compartilhem, subscrevam no meu canal e, para não levar tempo de vocês, vamos partir, na verdade, para o que eu gostaria de vir trazer para o dia de hoje, que é a questão de como descobrir o meu chamado. A maior parte das pessoas já me fizeram essa questão. Elias, como é que eu faço para poder descobrir o meu chamado? E várias pessoas já levantaram esses questionamentos e algumas, na verdade, chegaram a atingir um ponto de crise existencial. A maior parte das pessoas, na verdade, acabam perguntando, afinal de contas, qual é o meu chamado? Para que é que Deus chamou-me a fazer? Por que é que eu existo? Né? A tal crise de existência, o propósito pela qual nós existimos. A maior parte das pessoas já fizeram essas questões. Qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu chamado? E eu vou começar dizendo que, olha, geralmente o nosso chamado está atrelado àquilo que muito nós gostamos de fazer ou queremos tanto fazer. Nós não podemos confundir o chamado do talento, ok? O chamado é aquilo que nós nascemos já carregando, aquilo que nós nascemos, o propósito que nascemos já carregando. Eu vou trazer aqui alguns exemplos que você vai perceber, na verdade, que o chamado é aquilo que nós carregamos antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe, assim que é. E falando exatamente sobre isso, recordemos-nos da história de Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, Deus diz a Jeremias que Jeremias, eu te conheci antes mesmo, muito antes mesmo de formares no ventre da sua mãe. E eu te escolhi, te separei como profeta às nações. Então nós percebemos que, olha, o chamado de Deus na nossa vida vem muito antes da nossa existência aqui na Terra, muito antes de nós nascermos aqui na Terra. Veja igualmente a forma como Deus organiza a vida de Moisés. Então nós vamos perceber que, olha, Deus chama a Moisés muito antes de Moisés, na verdade, crescer, muito antes de Moisés, ele crescer, Então a Bíblia vai dizer que, olha, quando Moisés nasce, no ano em que ele nasce, no tempo em que ele nasce, o faraó do Egito, ele levanta um decreto e ele diz que, olha, todo menino naquela época, que havia nascido naquela época, todo recém-nascido deveria ser morto. Isso porque havia nascido alguém que viria a ser o libertador. E também nós acabamos aprendendo com isso certas lições que vamos ter, na verdade, nos próximos vídeos, os perigos de um chamado, ok? Os perigos de um chamado. Mas hoje nós queremos falar sobre o chamado, ou como descobrir o meu chamado, ok? Uma das coisas que nós vamos conceituar é mesmo o dom. O que seria um dom, né? O dom é uma habilidade ou um talento natural e excepcional, ok? É alguma área da nossa vida. Em outras palavras, o dom é algo que nós nascemos carregando. O dom é algo que nós nascemos possuindo. Diferente do talento, o dom é uma habilidade, né, que nós temos de forma natural, né? Alguém diria assim, é uma habilidade nata que nós temos muito antes mesmo de aprendermos a fazer alguma coisa. Nós carregamos essa tendência. É algo que ninguém precisa nos ensinar. É algo que nós temos dentro de nós, que ferve dentro de nós. E com facilidade nós fazemos, executamos. Com facilidade nós conseguimos fazer. Então, isso pode se refletir no canto, isso pode se refletir no desenho, no esporte, na liderança, na inteligência, na compaixão. Na verdade, isso é dado a alguém sem nenhum esforço. A pessoa faz isso sem nenhum esforço específico, diferente do talento.
O talento é uma habilidade, na verdade, ou uma capacidade emocional ou intelectual que alguém pode desenvolver, né? Aí já dá para perceber que, olha, o dom não precisa se desenvolver. Ele por si só já está ativo e ele funciona. Agora o talento não. O talento precisa ser ativo, o talento precisa ser desenvolvido. Em outras palavras, o dom acontece sem nenhum esforço específico, mas o talento precisa de um esforço específico. O talento precisa que cada um de nós dê alguma coisa por ele. Se não fizermos alguma coisa, não vai dar certo. E veja, parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O talento sem o seu esforço não surte efeitos. Diferente do dom. O dom você faz e no final do dia você diz o seguinte: eu simplesmente não sei como é que eu pude fazer isso, como é que eu consegui fazer isso. Simplesmente faço, simplesmente amo as pessoas, simplesmente faço bem às pessoas, simplesmente, faz as coisas de forma natural. Agora é diferente do talento. O talento você adquire, você desenvolve as suas capacidades, ok? Quero acreditar que na verdade já ficou essa pequena diferença entre o dom e o talento, ok? Então nós vamos buscar compreender na verdade biblicamente como é que essas coisas vão funcionar e como é que nós podemos descobrir o nosso dom, ok? Vamos para a carta de Paulo a Efésios. Vamos para a carta de Paulo a Efésios. Nós vamos procurar saber o que é que Paulo fala do dom quando ele conversa com os Efésios. Se tiveres uma Bíblia aí perto, podes abrir. Uma Bíblia física, assim que é, porque eu vou usar, na verdade, minha Bíblia eletrônica. Então, se tiver uma Bíblia física, pode usar. Não importa a versão, vamos usar. É tudo Bíblia, a mesma coisa, a informação é a mesma. E a lição que nós vamos escolher aqui é a mesma, não altera. Então, vamos à carta de Paulo a Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11 a 12, ou até em diante, né? Até onde nós precisarmos. Está escrito o seguinte: e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e assim outros como pastores e mestres. 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. A primeira coisa que você precisa fazer para descobrir o teu dom é saber qual é a tua área de inclinação. Qual é a tua inclinação? O que é que você gosta mais de fazer? O que é que você costuma fazer? O que é que você tem prazer em fazer? Ok? Na verdade, o nosso chamado está muito mesmo ligado a isso. Ao que nós gostamos de fazer, ao que nós temos prazer em fazer. O nosso chamado, vai se manifestar na base disso, do que nós gostamos de fazer, do que nós costumeiramente amamos e com prazer nós fazemos. Então, nós encontramos o apóstolo Paulo falando com os Efésios sobre uma área da manifestação dos dons, que são os dons ministeriais, ok? Que são os dons ministeriais. E ele diz que, olha, algumas pessoas foram designadas por apóstolos, outros por profetas. Esses são alguns dos dons, dos chamados que Deus vai distribuindo no meio dos santos, no meio dos fiéis. E um dos propósitos dos dons é a edificação dos santos. Logo, se você quer descobrir o teu chamado, uma das coisas que precisa fazer é avaliar a sua intenção quando se trata de servir na casa do Senhor. A sua intenção quando se trata de obrar para Deus. Porque há muita gente que diz assim, olha, até ora, Senhor Deus, unja-me, capacita-me, dê-me poder, dê-me os seus dons. Uma das questões que Deus vai fazer é, para que é que você quer usar esses dons? Ou você vai orar, Senhor, eu quero conhecer o meu dom, quero conhecer o meu chamado. Uma das questões que Deus vai lhe fazer é, por que você quer conhecer? Para que você conhecer? Então a primeira resposta que você vai ter é, os dons funcionam para a edificação dos santos. Funciona para a edificação dos santos. E ele vai dizer que, olha, algumas pessoas foram chamadas para o ministério apostólico. Outras pessoas foram chamadas para o ministério profético.
e outras para evangelistas. E nós vamos perceber que, olha, a dinâmica dos dons não é linear. O fato de Deus ter me chamado como profeta não significa que Ele vai te chamar como profeta. E se Deus chamou o outro como apóstolo, não significa que vai chamar a ti também como apóstolo. Independentemente do vosso nível de intimidade, de proximidade, não significa necessariamente que Deus vai chamar o teu amigo profeta e vai chamar a ti também profeta. Tanto é que há necessidade de desenvolvermos o discernimento espiritual, ok? Precisamos desenvolver o discernimento espiritual. Então, Paulo vai dizer que, olha, todos esses dons que são distribuídos, o propósito último é o aperfeiçoamento dos santos para a obra e para a edificação do corpo de Cristo. Essa, na verdade, é a funcionalidade dos dons, do chamado que nós acabamos de carregar. E vamos ver mesmo o que Jesus vai dizer. Falo de dons ministeriais, mas poderíamos também ter outros dons espirituais, que é falar em línguas, a interpretação das próprias línguas, as visões, por aí em diante. Mas os dons ministeriais são os que mais estão atrelados ao nosso propósito de vida, ao nosso chamado diante de Deus. Então, quero deixar esse vídeo e deixar a proposta para o segundo vídeo, onde nós vamos falar sobre novamente os dons, mas numa outra vertente, num outro ângulo, e nós vamos trazer mais explicação sobre este tema, os dons ministeriais e o nosso chamado, como descobrir. Então fique atento ao meu próximo vídeo, onde vou trazer uma explicação mais aberta sobre como descobrir o nosso chamado. Até a próxima, não se esqueça, inscreva-te e partilhe a nossa live.